Sistema econômico. Vamos observar como funciona a macroeconomia. Na verdade, como funciona a economia como um todo. A gente começa imaginando o seguinte: de um lado, você tem as pessoas. E as pessoas, normalmente, estão inseridas em famílias. Então, as pessoas, num sistema econômico, a gente observa que, de outro lado, nós temos aqui as empresas. Quando eu falo empresa, estou falando uma questão bem ampla. São as unidades produtivas ou produtoras. Como que se inicia uma atividade econômica? A ideia básica é: se produz alguma coisa que vá ter utilidade para alguém, né? Então, se você tem pessoas, há outras pessoas que estão empenhadas em produzir utilidades para outras. Então, se paga pelas utilidades geradas. Os negócios se formam assim. Eu tenho alguma coisa boa que interessa a uma terceira pessoa. Então, o que ocorre? As empresas produzem os vários tipos de produtos e serviços que serão ou não dos interesses das empresas, das famílias. Se não for, vai ser insucesso. Então, a empresa, o conjunto delas, do produto que foi gerado, leva para um local. Esse local será objeto de procura das famílias. Um local comum, onde as empresas levam o produto e as pessoas vão procurar os diversos produtos que irão existir nele. Então, aqui, que local é esse? É o mercado. Aqui se leva o quê? Bens e serviços. Há empresas que produzem produtos e há empresas que produzem serviços. Levam no mercado. Qual o nome desse mercado? Mercado de bens e serviços. Então, as empresas levam bens e serviços. As famílias querem esses bens e serviços, mas querem como? De graça? De graça não. É preciso pagá-los. Então, ela encaminha o quê? Dinheiro. Esse dinheiro que é levado para as empresas. Certo? Aqui estão os pagamentos e aqui está a receita. Aqui está a despesa das famílias, aqui está a receita das empresas. Tende a ter o mesmo valor, por enquanto, pelo menos. Agora, como que as empresas produzem? Para se produzir alguma coisa, é preciso ter o quê? Trabalhadores, máquinas, espaço geográfico, que eu chamo de terra. Então, as empresas procuram. Onde é que elas vão achar trabalhadores? Elas vão achar trabalhadores junto o quê? As famílias. Não é isso? Você, quando tinha 16 anos, ficava em casa à toa. Fez 18, seu pai te botou, vai trabalhar. Não é isso? Então, elas mandam o quê? Trabalho. L é mão de obra. L é mão de obra. Mandam trabalho. As empresas precisam de recursos. Os recursos podem ser financeiros. Onde que elas vão encontrar os recursos financeiros? Nas famílias. As empresas precisam de recursos financeiros, vou chamar aqui de capital. Se o capital for financeiro, elas precisam as famílias, porque quem tem dinheiro? As famílias. Do dinheiro que alguém tem, que funda uma empresa, ou que empresta para a empresa investir. Então, aqui estão o capital financeiro. E as máquinas? As máquinas é a mesma coisa. Quando você cria uma empresa, o que você faz? Você faz um ato constitutivo, vai na junta comercial, e lá diz quem são seus sócios, ou empresa individual, e lá diz o quê? Os recursos que você vai botar onde? Na empresa. Você está aqui. A pessoa está na família. O capitalista está aqui na família. Então, ele injeta capitais para as empresas, capitais financeiros e ou físicos.
Então, aqui, além do capital físico, vou botar aqui a terra, espaço geográfico pelo qual o estabelecimento comercial, empresarial, que vai ser realizado pela empresa, será utilizado. Então, mão de obra, capital, terra. Isso aqui vai para quem? Para as empresas. Agora, vai de graça? Não. Quando o trabalhador presta o seu serviço para a empresa, ele recebe o quê? Salário. Quem coloca máquinas ou recurso financeiro vai receber o quê? Lucro, que é um lucro. O capitalista, ele está aqui, ó. O dono da empresa está na família. O dono da empresa não mora na empresa. O dono da empresa é pessoa física. A empresa é pessoa jurídica, criada por lei. Quando você funda uma empresa, você não vai lá, ao ato da criação, você não diz tudo, legaliza, você criou uma pessoa jurídica. O nome da sua empresa é a denominação dela. Então aqui, quando você coloca recursos, sendo dono ou simplesmente emprestando, se for dono, você ganha o lucro. Se você empresta, você ganha os juros do empréstimo. E aqui na terra, se você, por exemplo, funda uma empresa e paga e simplesmente aluga, você vai ter os aluguéis. Então você veja, aqui ó, como é que estão? Isso aqui vem tudo da empresa, ó. Financeiro, não é isso? Isso aqui é renda, ó. Renda de salários, os trabalhadores têm a sua renda, salário. O capitalista, que é o dono da empresa, ou não precisa nem ser dono, faz parte, na sociedade tem a pessoa lá que é um empresário sem ser dono, às vezes é até um acionista minoritário, é um sócio minoritário, só está ali para receber o lucro, recebe o lucro. Os juros, quando empresta dinheiro, os aluguéis. Então você está observando que já está se desenhando um sistema, é um sistema que, olha só, isso aqui vai e volta. A empresa produz, recebe uma receita, faturamento, por sua vez, para pagar quem? Pagar os funcionários, remunerar o capitalista, pagar quem pegou dinheiro emprestado, remunerar o rendimento da terra, ter o rendimento da terra. Por sua vez, as famílias, com esse dinheiro que recebem, aqui tem trabalhador, dono da empresa, dono do capital investido, tem todo mundo aqui. Vai e compra. E assim vai a vida, ó. Está aqui o sistema econômico. Fluxos e fluxos. O que você tem aqui? Primeiro, aqui é o mercado de bens e serviços. Ok, resta saber o que significa isso aqui. Olha, observa, de um lado nós temos os trabalhadores. Quando o empresário precisa de um empregado, ou dois ou mais, ele não vai de porta em porta, vai? Não vai. Deve ter algum local onde ele tem maior facilidade. Aonde? No mercado de trabalho. O que é o mercado de trabalho? Pode ser, às vezes, um anúncio no jornal, na internet, procuras. É um local. Hoje está mais avançado. Se tem internet, pode usar a internet. Antigamente era classificado. O mercado de trabalho se via no classificado dos jornais. Às vezes tem agência de emprego. Para empregada doméstica, não tem agências de emprego de empregadas domésticas? Então, seria o mercado de trabalho. O que é o mercado de trabalho? O local onde se encontra quem está demandando emprego. Quem demanda emprego é o empresário. Ele quer um empregado. Quem está oferecendo o emprego. Quem está oferecendo emprego? É o empregado. Quero oferecer o meu serviço para limpar a sua casa, para gramear o seu jardim, para ajudar na sua empresa. Então, quem oferece o trabalho é a família. Muito bem. Por outro lado, capital. Capital financeiro, por exemplo. Mercado financeiro. Mercado de capitais. Mercado de capitais imobiliários, quando a empresa é uma sociedade anônima. Terra, mercado imobiliário. O que você está vendo aqui? São mercados de fatores de produção. Portanto, aqui é o mercado de fatores de produção. Mercado de fatores. Fatores de produção. Observa, aqui quando for dinheiro, a empresa quer investir. Ou investe com lucro próprio, ou precisa de empréstimo de terceiros. Vai aos bancos. Onde estão os bancos? Os bancos estão aqui. Os bancos
representam um mercado onde alguém tem um dinheiro para emprestar ou alguém que quer o dinheiro emprestado. Quem quer dinheiro para emprestado? Você ficou duro, gastou seu dinheiro antes. Você vai ao banco pegar o dinheiro emprestado ao banqueiro. Né? Por sua vez, as empresas querem investir, realmente precisam de recursos. Então, veja, aqui está o sistema econômico. Você é um empreendedor, produz um produto que ninguém conhecia, nem sequer imaginava que alguém ia precisar. Aí lança no mercado, faz a propaganda, joga no mercado, as pessoas passam a comprar. Aí você tem que requisitar esses elementos. E assim funciona a economia. Telefone celular é um caso desse. Passa aí, tira aí, não sei, 30 anos, para não ter dúvida nenhuma do meu cálculo. 30 anos. Alguém imaginava que precisava de um celular? Hoje, eu não, mas você de repente acha que precisa de celular, não consegue viver sem ele. Então, olha só, o sistema vai crescendo. Sistema econômico. Aqui tem o quê? Atividades econômicas. Nós temos dois fluxos aqui, ó. Tá vendo? Eles estão dois fluxos. Tem um fluxo financeiro, só está envolvendo dinheiro, ó. Dinheiro veio para cá, gerou salário, gerou lucro, gerou juros, gerou aluguéis. Ó, fluxo de dinheiro. Certo? Aí vem para cá, ó, virou despesa, que virou receita no mercado de bens e serviços. Concomitantemente, nós temos o quê? Um outro fluxo. Fluxo de quê? De bens, serviços, aqui, ó, produtos, bens, ó, tá vendo? Então, vamos dizer que esse sistema econômico tem dois fluxos. Tem um fluxo que a gente chama nominal, ou de renda. O que é o fluxo nominal? Tudo isso aqui, ó, está por trás, envolvendo dinheiro. A renda do sistema, a despesa, a receita, isso é o fluxo nominal. Fluxo nominal. E tem o fluxo real. O que é o fluxo real? É o fluxo de bens e serviços que realmente estão aqui, ó, que realmente importa, os bens e serviços. Você quer o dinheiro para quê? Você precisa de dinheiro. Você não precisa do dinheiro, você precisa de quê? Do fluxo real. A economia, no fundo, ela flui o quê? Pelos bens e serviços, fluxo real da economia. É o lado real da economia. O que é o nominal? É um suporte. As finanças foram apenas para dar o quê? Um suporte. Elas servem de apoio para as atividades. Elas agilizam, dão segmento, tornam tudo mais rápido. Então, nesse sistema econômico, nós temos, portanto, os fluxos nominais e o fluxo real. O que mais importa é o real. Mas é claro, se o fluxo nominal não andar bem, vai afetar o fluxo real. As finanças, a moeda, os recursos financeiros são feitos para movimentar a economia. Não significa dizer se a pessoa, se dobrar a quantidade de moeda aqui, o mundo vai melhorar. Não vai. Se você dobrar a quantidade de moeda, vai sobrar moeda para poucos produtos. Uma hora a gente estuda sobre isso. Então, esse sistema econômico é eficiente? Ele é bom? Ó, é um sistema econômico capitalista. Diz que é capitalista porque cada um produz o que achar melhor possível. É livre a produção disso aqui. Quando há uma intervenção, vem alguém e diz, não, você não pode produzir isso, você pode produzir aquilo. No sistema capitalista, você só tem que respeitar o quê? Se o produto pode gerar danos às pessoas, né? Produtos de alimentação, aí você tem uma certa vigilância, tem que cumprir certas regras, né? Para gerar o quê? Para que isso aqui seja bem-estar para todos. A responsabilidade de uma empresa é muito grande. Tem muita gente que acha que ter uma empresa é só tratar de comprar e vender. Não é. Quando você passa a ter uma empresa, você afeta o mercado. Se você produz um produto ruim, pessoas passam mal, não, é muita responsabilidade. Quando você tem uma empresa, nós vamos ver mais tarde, você não é dono da empresa. Ninguém é dono de uma empresa. Só sou eu o empresário, você não é dono. Você tem outro sócio. Toda empresa tem pelo menos 2 sócios. Vamos ver depois. Então está aqui o sistema. O sistema é legal quando o quê? Tem as famílias, a pessoa chega na idade de trabalhar, trabalha. Ela trabalha, ganha seu rendimento, vai lá e compra, o sistema funciona direitinho. Mas será que todo mundo que está aqui arruma um emprego? É normal que algumas pessoas não tenham uma colocação certinha, acabam não conseguindo emprego. Será que tudo que é produzido é vendido?
É normal que algumas coisas do quê? Fiquem sem venda, sem negócio. Então, com o tempo se adapta. Eu, por exemplo, me suponho, você se prepara para ser engenheiro. Não tem mais engenheiros do que obras, o que você faz? Se reformula. Então, você, administrador de empresa, e assim vai. A médio prazo, as pessoas se organizam e vai se acertando. Então, o desemprego, o que é o desemprego? O desemprego é o não uso de algum recurso. Em vez de estar empregado o recurso, está em desemprego. Desemprego pode ser, como a gente sempre lembra, desemprego da mão de obra. Está em 6%, quase 7% o desemprego da mão de obra. Mas também tem o desemprego dos recursos, das máquinas, que se chama capacidade ociosa. A máquina não está sendo utilizada totalmente. É um desemprego, é uma capacidade ociosa. Desemprego da terra, terras improdutivas, paradas. Então tem todos os desemprego. Quando ele é pequeno, ele é um defeitinho, né? É uma imperfeição. Agora, quando isso aqui é alto, quando o desemprego é alto, o que significa? Grande parte das pessoas crescem e não arrumam emprego. Ficam fazendo o quê? Olha o problema. Então aí começa a gerar uma coisa que a gente pode observar como crise. Suponha que muitas empresas estão produzindo, estão vendendo, por algum motivo que eu não sei qual é. Se eu deixo de vender, eu deixo de receber. Se eu deixo de receber, eu deixo de contratar. E aí quem não foi contratado, deixa de comprar. Olha a funcionando ao contrário, a crise. Crise funciona ao contrário. Quando a máquina o sistema está funcionando bem, automático, né? Beleza, tem um desempreguinho pequenininho, os governantes ficam olhando, como é que está o desemprego? O desemprego está alto ou baixo? Porque se as pessoas não ganham dinheiro, como é que elas vão comprar? Se não comprar, como é que as empresas vão vender? E se não vender, como é que elas vão? E aí você vê um problema qualquer, né? Pode mexer, acarretar no sistema econômico e gerar o que a gente considera como crise. E aí não tem economista, cientista político, tem nada que vai dizer quanto tempo se demora, quanto tempo se soluciona uma crise. Uma crise alta, a gente não tem noção. Não sei se você lembra, participou da crise de 2008. Quem é que dizia quanto tempo os Estados Unidos ia sair da crise? Na Europa? Então, crise significa um sistema desse. Muito bem. Então, eu acabei de falar. Há de existir alguém para ficar olhando isso aqui. E aí, entre outras coisas, uma das pessoas é o Estado, através do governo. Pessoas que vão estar como executivos, vão executar a administração do Estado, olhando também a questão econômica. Aí o Estado fica olhando o quê? Olha, tem desemprego, vamos baixar o desemprego? Quais são as medidas que a gente vai fazer aqui no sistema econômico para que ele flua bem, flua de forma estável? Aí vem o Estado, na verdade, o governo, e fala, vamos fazer políticas de intervenção. Vamos aqui, uma escola, de repente não tem escola particular, então cabe ao governo criar escola particular. Se ele cria escola particular, ele vai ter professores, vai precisar de carteiras, quadros negros, todos os recursos, máquinas, vai precisar do espaço de terra, então ele vai remunerar quem? As famílias. Vai remunerar. Mas cadê o dinheiro que ele vai remunerar se ele não está cobrando, se a oferta é gratuita do ensino? Então, para o governo existir, ele precisa arrecadar. Se você acha que o governo é importante, o Estado, em qualquer economia, você há de convir que ele precisa ter o quê? Arrecadação. E arrecadação significa dizer o quê? Impostos, basicamente os impostos. Então o governo chega e vem aqui, olha, as pessoas não compram um produto, não pagam aqui? Então o tiquinho aqui é meu, para pagar os impostos. Impostos sobre a receita. Vamos pagar um pouquinho aqui de impostos. Paga aqui o ICMS. Quem paga o ICMS é a pessoa física que paga. As empresas recolhem e é você que paga. O IPI,
Se o produto que você está comprando é industrializado, quem vai pagar é você. Quem recolhe é a empresa. A empresa recolhe, mas é você que paga, sai do seu bolso. Então, daqui. Aí o que ele faz, o governo? Não, aqui eu já recolho uma quantia boa. Mas, salário não é renda? Salário é renda. Então aqui eu vou pegar um imposto de renda das pessoas. Um tiquinho também é mais aqui. Eu pego aqui e pego aqui. Que maravilha. E o lucro? Mesma coisa. Contribuição sobre o lucro líquido. Posso pegar outros impostos também aqui. Aqui você também pega outros tributos também. Aqui, isso aqui é uma contribuição, é um tributo. Juros, você também pega aqui, os juros. Pega um IOF, sobre os juros que você ganhou. Aluguéis, também você cobra um imposto, cobra também um tributo. Ou seja, o governo sai tributando tudo que gera dinheiro e tudo que gera lucro. Os tributos são sobre a receita, sobre o lucro, sobre a renda, sobre os salários, sobre o lucro. Quando você vende um imóvel, você está movimentando isso aqui. Também vai pagar um imposto. Então, o governo tem uma gama de oportunidades para arrecadar, para fazer o quê? O uso das suas atividades, entre elas a política econômica. Então, o governo, então, portanto, aqui vamos botar o governo, está aqui. Ele recebe recursos de todos os elos aqui praticamente. Claro, se o trabalhador ganha pouco, ele vai pagar pouco ou nada de imposto, de tributo, de imposto. Em geral é isso. Os tributos são impostos, taxas, imposto de contribuição de melhoria, são 5 impostos, tipo de tributos. Então, todos esses tributos são para gerar arrecadação para o governo. Imposto, taxa, contribuição de melhoria, contribuição especial e empréstimos compulsórios. São os 5 tipos de tributos que existem atualmente. Então, desses aqui, a fonte de arrecadação do governo. E o governo tem que fazer o que com ele? Estimula a empresa, às vezes pode dar subsídio, ajudar a empresa. Quando um produto é muito caro, um bem que a empresa compra muito caro, o governo fornece subsídio. Trigo importado é muito caro, para fazer um pãozinho, as pessoas não vão ter condições de comprar o pão, então o governo subsidia o trigo comprado como custo de produção de pão. Aí o preço do pão, em tese, não precisa ser tão alto. Então o governo pode ajudar o custo das empresas com subsídio, faz com que o custo não seja tão alto, para que o preço não seja repassado pelos custos. O governo pode criar empresas justamente para ajudar, empresas públicas de natureza econômica. Você tem aí Caixa Econômica Federal, ajudando aí a movimentação financeira, né? Na verdade, as empresas estariam aqui ou aqui, né? Aqui tem empresas de produtos finais, fatores. Você tem empresas que é do governo, o governo tem a maioria delas, Banco do Brasil, é uma outra empresa, várias empresas, Correios, Telégrafos. Então, tem empresas aqui que ajudam a movimentação do sistema econômico. Muito bem. Então, você está vendo, olha o sistema econômico. Tem os mercados, vários tipos de mercados, mercado cambial, mercado de trabalho, mercado financeiro, mercado de capitais imobiliários, tem vários tipos de mercados, mercado de bens e serviços. Aqui pode ser mercado industrial, pode ser mercado agrícola, pode ser mercado de serviços puro, comércio, tem vários tipos de mercados, vários. E aqui está a situação. Mas a situação geral. Mas observa, tem mais detalhe aqui, ou seja, tem um pouquinho mais de complexidade. As famílias consomem produtos, não é isso? Consomem, mas nem todos os produtos que as famílias consomem são o quê? São mercadorias nacionais. A pessoa quer comprar o carro importado, quer comprar um perfume importado, quer comprar um vinho importado. Se compra alguma coisa importada, ou porque ela é melhor qualidade, ou porque é mais baixo o seu preço. Então, as famílias, a parte do consumo, são aonde? São importados. De onde vem esse consumo importado? Que produtos vem? Aí aqui, ó, tem exatamente uma situação parecida com essa, que eu vou colocar em tamanho menor, né? Está aqui assim, ó, tamanho menor. Aqui tem as empresas que vendem para o mercado nacional e para o mercado
e também exportam, aqui estão exportando para as famílias de um outro país. E por aí vai, tem as mesmas relações, todos parecidos, igual aqui fora. Isso aqui é o Brasil, isso aqui é outro país. Muitas vezes essa empresa aqui não só vende para o mercado nacional, vende para o mercado estrangeiro. Então sai daqui e vai para outro fluxo. E por aí vai, um outro quadrinho aqui para outra empresa. Ou mesmo para essa aqui, ó. Eu pegaria e jogaria por aqui. Então, quer dizer, tem toda uma complexidade, porque um sistema econômico se comunica com outros sistemas econômicos. Ou seja, um país, do ponto de vista econômico, trabalha com outros países também, se relacionam, comprando, vendendo e produzindo. Então, se, por exemplo, uma empresa, uma família, compra produtos lá de fora, quando poderia comprar aqui dentro, o que está acontecendo? Qual é o efeito disso? Se ela compra lá fora, ela está deixando de comprar aqui dentro. Se a empresa está deixando de vender, está deixando de contratar. Então, uma mera importação de produtos, se não for justificado porque o produto é de melhor qualidade ou porque ele tem um preço mais baixo, simplesmente está deteriorando o sistema econômico do país. Então, você não deve importar produtos que não sejam melhores que o nosso ou com preços mais baixos que o nosso. Simplesmente você está o quê? Deixando de gerar emprego. Mas claro que as relações internacionais se comunicam, são vários fluxos também, que é importante. Se você compra lá de fora, alguém lá de fora está comprando aqui dentro também. Espera-se que haja uma compensação nisso, mas é assim que funciona o sistema econômico. Dessa maneira, você vê essa complexidade toda. Quando você tem mais recursos, quem é que coloca dinheiro no país? Quem coloca dinheiro no país é o chamado Banco Central, Bacen. Está aqui o quê? Para gerir a política monetária do país, a quantidade de dinheiro que tem aqui. Imagina que o governo, que o Banco Central tenha colocado muito dinheiro no país, de uma forma que a gente não sabe ainda como, tenha colocado muito dinheiro. Se tiver muito dinheiro, as pessoas estão com muito dinheiro, querendo comprar os mesmos produtos. Ora, se muitas pessoas com muito dinheiro querem comprar os mesmos produtos, o que acontece? Vou apagar aqui agora, apesar de não... Bom, tem que sacrificar e apagar. Observe, vamos pensar numa cidadezinha, abstratamente. Aqui tem uma cidade, o território dela está aqui. Nessa cidade se produz 4 tomates. E aí tem as 4 pessoas que moram nessa cidade. Cada uma precisa de um tomate. Então, para as pessoas terem esse tomate, precisam pagar por ele. Suponha que, para início de conversa, o preço do tomate seja R$1. E cada pessoa tem R$1. O governo que está aqui falou, olha só precisa ter a quantidade de moeda para ver essas transações, precisam ter só R$4. Então, quantidade de moeda nessa economia? R$4. Tem 4 cédulas de R$1. R$4. E assim vai todo ano. Se produz 4 tomates, porque tem 4 pessoas, cada uma querendo comprar um tomate, precisa de ter. Se tem 4 pessoas, 4 tomates e R$4 na economia, tudo está funcionando, pelo menos de forma estável. De uma vez por outra, o que aconteceu? Nessa cidade foram produzidos 8 tomates, ao invés de 4. E as pessoas querem um tomate só, cada uma. Então, 8 tomates para 4 pessoas, com R$1. Como é que eu vou vender esses tomates aqui, que só tem R$4? Então, as pessoas até podem ter um pouco mais de tomate, mas observa, não tem só R$4 na economia? O que acontece aqui? Nesse caso, como tem mais produto do que moeda, dado o seu preço, as pessoas vão aceitar a receber 60 centavos por cada tomate, por exemplo. 70 centavos. Por quê? Porque não conseguem vender os produtos que tem em relação à quantidade de moeda que existe. Então, o preço do tomate tem que cair, porque tem pouca moeda
para tanto produto. Agora, pensa o contrário. Suponha que tenha aqui esses 8 tomates, aí o governo, percebendo que tem 8 tomates, imaginou, podemos colocar mais moeda na economia, porque tem mais produto. Só que ao invés de colocar mais R$4, ele colocou R$10 a mais na economia. Então, cada pessoa aqui, 4 pessoas, tem 3 que tem, as 3 colocou 10, então tem 14. Então, 3 tem 12 reais, uma tem R$2, essa é a quantidade de moeda. As pessoas com essa quantidade de moeda no bolso, para comprar essa quantidade de produtos, se o preço do tomate é um só, não tem muito dinheiro. Com esse monte de dinheiro, vai sobrar dinheiro para essas mercadorias. Então, elas próprias vão querer o quê? Dar mais dinheiro para comprar esse produto. Pessoas com dinheiro vão fazer frente às compras. Imagina que você está no seu local, você ganha na loteria esportiva. Se você ganhou na loteria esportiva, está com mais dinheiro, vai querer comprar mais. Só que teve uma coisa engraçada. No local que você mora, não foi só você que ganhou na loteria, não. Todos os cidadãos do teu local ganharam na loteria sozinho. Cada um ganhou em uma loteria diferente. Imagina uma situação. Todo mundo ganhou 10 milhões de dólares. O que vai acontecer com os preços do seu supermercado na tua cidade? Todo mundo com 10 bilhões de reais convertido a $1 um real. Todo mundo cheio de dinheiro. O que vai acontecer com os preços do mercado? Certamente vai subir, porque o que vai sobrar aqui é dinheiro. Como o dinheiro está em excesso, o preço sobe. Se de repente, ao invés de todo mundo ganhar na loteria, todo o dinheiro que as pessoas tiveram foram comidas pelo rato, uma invasão de rato, comeram todo o dinheiro, a quantidade de dinheiro da população. Então só sobraram algumas poucas cédulas. Com pouca cédula, todo mundo com produto, o que vai acontecer? As pessoas precisam de dinheiro para pagar os seus funcionários. Cadê o dinheiro? Ninguém tem dinheiro. Então, os próprios comerciantes vão querer reduzir o preço do produto, que vai precisar de quê? De dinheiro. Então, o que você está observando? Que há de existir no sistema econômico uma quantidade de dinheiro, de moeda, de finanças, que seja razoável. Para quê? Para que o sistema funcione comprando e vendendo. Se a quantidade de moeda for muito além do que se precisa, a tendência são os preços subirem, porque vai ser muito dinheiro à cata de poucos bens. Pelo contrário, se tiver poucos produtos, muitos produtos para pouco dinheiro, a tendência são os preços caírem. Quer ver onde aconteceu isso? 1990. Plano Collor, ministro Zélia Cardoso de Mello. O que eles fizeram? Eles cortaram. Que você tem mais de, não lembro mais quanto foi, você tem mais de 20 mil na poupança, você tinha, que agora você não pode mexer mais nele. Tem, mas não pode usar, está bloqueado. Todo mundo que tem dinheiro no banco, dinheiro na poupança, cortou. Ninguém pode mais usar o dinheiro. O que aconteceu? De uma hora para outra, as pessoas ficaram sem dinheiro para transacionar. Então, sem dinheiro, como é que eu posso comprar? Os preços começaram a cair, então a inflação realmente caiu. O problema naquela época, 1990, era combater a inflação. Então foi uma política do governo, no caso uma política monetária drástica, não resolveu o problema da inflação, posso adiantar, resolveu por hora. Porque inflação não é um problema monetário, é um fenômeno monetário. A inflação, os preços quando sobem, é porque tem uma distorção que a gente precisa corrigir. Não é a monetária. Monetária é um fenômeno. Está associado à inflação, está a quantidade de moeda a mais. Mas não é o fator que decide a inflação ou não. Não é só uma questão de tirar dinheiro da economia. De todo modo, você observa que o governo intervém na economia. E quando ele intervém certo, ele ajuda o sistema econômico. Quando ele intervém de maneira errada, há uma distorção, pode até piorar. O governo, então, na sua política de intervenção, ele pode intervir colocando mais dinheiro, ele pode intervir alterando a quantidade de dinheiro, vou botar aqui assim, ele pode intervir alterando a quantidade de moeda, ele pode intervir alterando os seus gastos, o governo tem gastos,
gaste com seu pessoal. O governo é um agente econômico muito grande, muito forte. O governo, quando vai comprar um produto, ele compra em grande quantidade. Então, ele é um agente muito poderoso, ele afeta o mercado, ele impacta o mercado. Então, o governo altera os seus gastos, pode alterar os seus impostos, aqui é tributos, T de tributos. O governo pode intervir com regulação, ele pode regular. Então, esses são os mecanismos mais utilizados pelo governo para intervir na economia. Ele aumenta ou diminui seus gastos, ele aumenta ou diminui sua moeda, aumenta ou diminui seus impostos, pode fazer uso, já que a gente não viu ainda, de alterações na política cambial, aqui esse teto a gente chama com câmbio. Resultado, simplificando para terminar. Você tem um sistema econômico, tem seu modo de produção, ação. Geralmente, algum fator de fora ou não pode afetar ele, né? E aí o governo tenta intervir. Qual é o objetivo do governo? O objetivo do governo é gerar crescimento econômico. O que é crescimento econômico? Fazer que tenham cada vez mais empresas, ou que as empresas que lá estão funcionem mais, empreguem mais, produzam mais. Aquele lado que estava aqui, ó. Crescimento econômico. Que quando produz mais, contrata mais pessoas. Quando contrata mais pessoas, a produção flui, a demanda e por aí vai, ó, o sistema. Mais empregos, pessoas estão comprando mais. A felicidade nisso. A economia é uma ciência que estuda o bem-estar econômico da população. Tenta estudar da melhor forma quais ações serão tomadas para que a sociedade, do ponto de vista material, tenha o máximo prazer possível. Material, não estou falando espiritual, se é bom ou ruim, é material, ponto de vista material. Então aí gera crescimento econômico. Cuida o governo de não permitir que a inflação seja alta. Que se a inflação for alta, o sistema econômico todo vai se contorcer de um lado para o outro, os preços estão subindo. É um problema a inflação alta. Vocês que são mais novos podem não estar entendendo isso, mas tira 20 anos atrás, o brasileiro entendia muito bem de inflação, só para estudar economia. Cara, a gente aprende com o que vive, né? Então, o país vivia em alta inflação, o governo ficava todo tempo tentando o quê? Diminuir a inflação. Outra coisa que o governo, papel do governo na área econômica, na política econômica, é de controlar uma coisa que a gente vai ver, chamado balanço de pagamentos. Balanço de pagamentos representa as transações que o país faz com o resto do mundo, com os outros países. Controlar esses fluxos que eu coloquei aqui, ó. Fluxo outro país com outro. Então, o balanço de pagamentos é o registro dessas operações, que precisam estar controladas. O país não pode ter muito déficit. Déficit de balanço de pagamentos significa dizer que o país está gastando mais lá fora do que recebendo. Então tem que ter um olhar para cá. E uma outra função do governo é o de cuidar da distribuição de renda. Fazer com que aquela parte que a gente desenhou aqui, qual parte? A renda distribuída em salários, juros, lucros, seja mais ou menos compatível com a quantidade de pessoas que estão aqui nas famílias. É chato se você tiver aqui 90%, por exemplo, 80% da população de trabalhadores ganhando 10% de toda a renda que é envolvida pelo sistema. Então, distribuir renda é fazer com que essa renda dividida parcialmente entre trabalhadores, empresários do ramo produtivo, empresários do ramo financeiro, donos de terra, seja mais ou menos compatível uma com a outra, não seja algo tão absurdo, para que alguns poucos ganhem muito e o contrário você sabe, né? E muitos ganhem pouco. Então, dessa distribuição de renda, onde se deduz que o mundo é concentrador de renda, tem um quadro drástico, se os jornais noticiam de forma bastante contundente, que cerca de 1% da população mundial, pega aí 7 milhões de habitantes, 1% dela, a renda desse 1% é maior do que mais de 40%
da renda das pessoas mais pobres. Então você observa, 1% domina, tem renda superior a 40% da população mundial. É uma concentração de renda altíssima no mundo inteiro, no Brasil, na África e tantos outros países. Então, cabe a cada uma das pessoas, cada pessoa que estuda, pelo menos, no mínimo, se conscientizar e refletir sobre isso. Correto? Bom, nessa aula daqui, a gente aprendeu o quê? Que o sistema econômico é um conjunto de fluxos reais e nominais que geram atividade econômica. De um lado nós temos as famílias, as pessoas, de outro lado nós temos as empresas. As empresas são dos vários tipos, que trabalham ambos, empresas e famílias, pessoas, ambos com os mercados. Os mercados podem ser de bens e serviços, mercados de fatores, há de se falar mercado de trabalho, mercado financeiro, mercado bancário, e envolve o quê? As relações entre um e outro para fazer o quê? Uns querem oferecer recursos e outros precisam dos recursos. Assim vai essa complexidade toda, que é auxiliada, em tese, pelo governo. O governo entra nesse sistema econômico, que a gente fala na economia, para resumir, o governo entra na economia tentando fazer com que esse sistema funcione da melhor maneira possível. E para isso precisa de recursos. Os recursos são o quê? Advindos principalmente dos tributos. Tributo significa cada elo, cada pessoa que está aqui, física ou jurídica, contribui para que o governo funcione, para o bem-estar de todos. O governo oferece serviços de segurança para o sistema econômico funcionar. Porque se não tiver segurança, quem vai querer produzir um sistema de muita insegurança? Produz, o que arrecada, vem lá alguém e tira da outra pessoa. Então tem que ter um sistema de segurança. Então tem que ter uma polícia. Para ter uma polícia, precisa pagar os policiais. Para ter os policiais, precisa o governo arrecadar. Para arrecadar, precisa tirar de tributo. Então é todo um sistema, pelo menos no papel, ele é muito bem organizado e estruturado. Cabe que as pessoas que estejam funcionem direito. E quer saber como fazer esse sistema funcionar bem? Ainda tem um bom governo, opinião pessoal, se você me permite. Para que um governo funcione bem, não tenha a imaginação que vai ter bons homens, o presidente é bonzinho. Não tenha essa ingenuidade. Para que um sistema que na política tem que ter alguém, né? Política, arte de ideias que são praticadas, um sistema de governo bom será muito bom se tiver uma oposição boa. É a oposição que faz um governo bom atuar bem. A oposição faz o governo atuar na sua potencialidade. Se você for uma pessoa de oposição, reclamar, for aos jornais, mostrar os erros, não ficar calado, de boca calada, quem for fazer alguma coisa errada vai pensar 3 vezes. Então, é uma oposição boa de políticos, estejam lá realmente, não comprada, né? Uma oposição boa, faz todo o sistema funcionar. O governo que eu estou falando aqui, não estou me referindo apenas à política, a governo federal, estadual, municipal, estou me referindo a qualquer tipo de governo. Numa universidade, o reitor, se você tiver uma oposição, o pessoal que está lá atento, que a turma, a administração superior da universidade está fazendo, se você tiver, o reitor vai trabalhar no seu melhor potencial. Agora, se não tiver quem fiscalize, reclame, faz qualquer coisa, tá bom. Aí o homem tende a se acomodar. Na política e na economia é assim. Se você deixar, a gente se acomoda. É da natureza humana. Observe que a natureza humana é cheia de defeitos. E a natureza humana atua no sistema econômico. Essa que é uma reflexão que eu gostaria que você fizesse. Por hoje é só. Muito obrigado.